Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tenham curtido bastante as férias de vocês. Espero que estejam preparados para o nosso segundo semestre. E para iniciar as nossas aulas, nós vamos começar com o conteúdo Figuras de Linguagem. Mas antes, não esqueçam que ainda estamos em pandemia e a prevenção é o nosso melhor cuidado. Figuras de linguagem. As figuras de linguagem, que também são chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. E dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semântica, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção e figuras de som ou harmonia. Como vocês podem observar, existem várias classificações, mas vocês vão estudar apenas aquelas que são essenciais no momento. Vamos ver quais são elas. Metáfora. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Quer dizer o quê? Que essa comparação não vai estar explícita. Você tem que fazer a interpretação para identificar essa comparação, porque ela não terá conectivos, como vocês podem ver aí no exemplo. A vida é uma nuvem que voa. E entre parênteses tem o exemplo da comparação. Observe que nós temos o conectivo como. Isso fica evidente a comparação. E na metáfora, essa comparação ela não fica em evidência porque não existe conectivo. Agora a comparação, chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, nesse caso são utilizados conectivos de comparação, que entre parênteses tem aí como, assim, tal qual. No exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Como vocês podem ver, existe uma comparação explícita, porque eu estou usando o conectivo para enfatizar essa comparação. Vocês podem ver no exemplo 2 outro exemplo de comparação também. A metonímia é a transposição de significados, considerando parte pelo todo, autor pela obra. No exemplo 1, costumava ler Shakespeare. No caso, Shakespeare, ele é o autor. Você não lê o autor, você lê as obras do autor. Então, foi substituído o quê? O autor pela obra. Então, no caso, seria costumava ler as obras de Shakespeare, mas dessa maneira também está correta. Costumava ler Shakespeare. No exemplo 2, nós temos no primeiro quadrinho, o seguinte: meu pai tem 800 cabeças de gado. Quando ele usa cabeças de gado, ele está substituindo a parte pelo todo. Porque quando eu me refiro a cabeças de gado, eu sei que ele está se falando de bois, de vários bois. Então, ele substituiu a parte pelo todo. E na metonímia existem vários tipos, como vocês podem observar e ler mais a seguir no material de apoio, tá ok? Observem aí como existem vários tipos de metonímia. E assim, qualquer dúvida após a leitura é só perguntar. A sinestesia. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. No exemplo, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Olhos frios. A frieza, no caso, está associada ao tato e não à visão. Mas, para enfatizar os olhos,
dá aquela sensação aos olhos, foi usada a palavra frio. Ironia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. No exemplo, é tão inteligente que não acertou nada. Existe uma ironia nessa frase, porque ele está dizendo que a pessoa é tão inteligente, mas como a pessoa pode ser tão inteligente e não acertar nada? Então, é uma ironia. E uma observação. A ironia ela fica principalmente mais evidente no tom de voz. A personificação, ou prosopopeia, é a atribuição de qualidades e sentidos humanos aos seres irracionais. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim tem olhos? Se jardim não tem olhos, então ele não pode olhar nada. Então, foi atribuído uma qualidade, um sentimento humano a um ser racional, que no caso é o jardim. Antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Então, dentro de uma mesma frase, dentro de uma mesma oração, você vai encontrar palavras com sentidos opostos. No exemplo 1, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Então, quais são as palavras de sentidos opostos nesse exemplo? Guerra e paz. Então, aí fica configurado a antítese. O pleonasmo. O pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Exemplo, a mim me parece que isso está errado. Se é a mim, não precisa do me, porque as duas têm o mesmo sentido, a mesma ideia de significado de palavra. O correto seria dizer, parece-me que isto está errado. Então, quando eu uso a mim e me, eu estou intensificando o significado. E existe aqueles pleonasmos clássicos, né? Que todo mundo conhece, como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, hemorragia de sangue. São exemplos de pleonasmos clássicos que a gente usa, às vezes, sem nem perceber. E a onomatopeia. A onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Nada mais é do que a forma escrita dos sons que a gente escuta. Por exemplo, não aguento o tic-tac desse relógio. O tic-tac representa o som que o relógio faz. Na tirinha, como vocês podem observar, bum, 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 está representando o quê? O som do tambor. E no último quadrinho, buá, buá, está representando o quê? O choro do Cebolinha. Então é isso, gente. Qualquer dúvida é só chamar, perguntar, que eu estarei à disposição, tá ok? Para finalizar, você pode abrir a boca e reclamar ou abrir a mente e aprender. Eu acho que a segunda opção é a mais interessante, tá ok? Então, boa aula, bons estudos, façam todas as atividades e até a próxima!